Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre dados e pesquisas sobre o mercado imobiliário. Nosso convidado, Coriolano Lacerda, Head de Inteligência Imobiliária do Grupo OLX. Obrigado pela presença. Coriolano, vamos começar dizendo, que grupo envolve o OLX? Os grupos de apps e de pesquisas de imóveis é o OLX, queria que você falasse, DataZap. Isso. Bom, muito bom. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom estar aqui falando sobre o mercado imobiliário, né? Uma grande paixão. Bom, o Grupo OLX, ele detém os 3 portais, Zap Imóvel, Viva Real e o OLX, né? Quase OLX. todos, vamos dizer, melhor dizendo, né? Os três de maior audiência. E aí tem outras empresas, outros serviços agregados, né? Como o DataZap, que é a empresa onde eu fico, né, que é o time de pesquisa e inteligência de mercado, mas também tem parceria com financiamento, com seguro locatício com Acreditas, a Anapro, né, que é um CRM, enfim, é um hub, né, de soluções imobiliárias, portal, inteligência, educação com Conecta, né, o nosso evento, e mais a parte de serviços. Muito bom. Nesse trabalho de pesquisa, né, quais são os dados mais relevantes que nós temos hoje sobre o mercado imobiliário em Santos e na Baixada Santista? Você tem os dados assim, mais importantes? Estou com uma colinha aqui para a gente falar. Então vamos lá. Então, o Coriolano, nossa, nome difícil, mas eu chego até lá lembrando, vai falar sobre os dados que a gente tem do mercado imobiliário de Santos e região. Isso. A gente trabalha com 2 metodologias de pesquisa. A primeira, que a gente chama de pesquisa de preferência revelada, a gente não pergunta nada para as pessoas e a gente monitora como elas navegam nos portais. Então, ela entrou lá no Zap, procurou um imóvel em Santos e depois procurou em um outro lugar e a gente vai monitorando a jornada dela no portal. E a segunda pesquisa é a tradicional, né, pesquisa de preferência declarada, que as pessoas falam o que elas preferem ou não. Aí falando da primeira pesquisa, que aqui a gente tem muita volumetria, porque todo mundo que está acessando os portais estão deixando seus dados lá. Eu tenho aqui, por exemplo, os bairros mais buscados de Santos. Os 5 bairros mais buscados de Santos, o primeiro é Boqueirão, 16% dos leads é no Boqueirão. Gonzaga, Ponta da Praia, José Menino e Aparecida. São os 5 os mais buscados pelas pessoas. E aí o que elas buscam, né, nos apartamentos dessa região? Então, apartamentos que tenham 2 e 3 dormitórios até 90 metros. Com uma vaga de garagem, é o essencial para elas. E aí a suíte é uma opção. Eles aceitam morar no imóvel sem suíte, mas adicionando uma suíte, mantendo um pacote, né, de valor, eles aceitariam também. O preço do metro quadrado corrigido pela demanda fica entre 9 e 10 mil reais o metro. Então vamos voltar tudo para recordar o telespectador, porque isso aqui eu quero aprender com isso. Por isso que eu sou meio lerdo, então vamos aprender. Então vamos lá. Os 5 bairros mais procurados. Boqueirão, Aparecida, não pela ordem, Ponta da Praia, José Menino e Gonzaga. Então vamos lá. Então são os 5 bairros mais procurados em Santos. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios até 90 metros quadrados. Então o pessoal quer apartamento de 3 dormitórios compacto. Relativamente compacto. Para Santos, compacto. Para São Paulo,
cabe 4 dormitórios às vezes. Já, é. Então, relativamente compacto. A suíte é importante, mas... Ela é importante em um pacote, né? Se eu conseguir, dentro desse preço do metro quadrado, entre 9 e 10 mil reais, montar esse produto com uma suíte, ele ganha muito valor e melhora a velocidade de vendas dele. Mas se eu precisar tirar, né, para manter um preço competitivo, as pessoas também aceitam. Aceitam também. Aceitam morar na suíte. E aí tem um ponto aqui que, se eu fosse um incorporador, tivesse um terreno agora... Opa, olha a dica aí. O produto, ele seguiria isso, porque a gente tem 5 pontos percentuais de demanda positiva para 2 dormitórios de 60 metros e 5 pontos percentuais de demanda positiva para 3 dormitórios de 90 metros, entre 60 e 90 metros. O que é esse saldo positivo? É que se todo mundo que está buscando um imóvel em Santos comprasse agora, faltariam 5% de demanda, 5% de imóveis para atender essa demanda. Eu tenho mais gente buscando do que imóveis disponíveis, isso contando usados e lançamentos. Então, é um mercado de forma geral, a gente tem uma escassez, então a gente precisa produzir oferta, né? Como a gente produz oferta no mercado imobiliário, incorporando. Então, hoje o mercado pede apartamentos de 2 e 3 dormitórios até 90 metros quadrados. Isso. O 2, a maior faixa dele é de 45 a 60 e o 3 de 60 a 90. E a pergunta é, não sei se tem essa pesquisa ou não, sei, por exemplo, garagem. Tem alguma pesquisa que diz sobre garagens? A importância da garagem hoje? Não sei, porque eu te peguei de surpresa aqui, talvez seja um negócio bem específico. Não, eu tenho aqui, 74% das pessoas querem uma vaga de garagem. Então, mesmo de 3 dormitórios? O de 3 dormitórios, ele é muito positivo para uma vaga, mas ele tem um pequeno saldo positivo para 2 vagas também. E aí 2 vagas é 14% dos entrevistados. Que querem morar num 3 dormitórios e ter a segunda vaga. No mínimo uma vaga. No mínimo uma vaga. Quer continuar com a pesquisa? Está ótimo, você está aprendendo muito. E tem aí, aí um ponto interessante, 2 dormitórios é muito consolidado, a demanda por 2 dormitórios, então ela é quase que estável no tempo, como positiva. E o 3 dormitórios, ele está ascendente. Então, se a gente analisasse a busca por 3 dormitórios há um ano atrás, ela era menor do que ela hoje, então vem aumentando. Então, a expectativa é que, por exemplo, para o ano que vem, exista mais demanda para 3 do que para 2 dormitórios na busca desse produto compacto. Né? Então, a gente está falando daquele preço entre 9 e 10 mil reais, a gente está falando de um produto de 900 mil reais naqueles 5 bairros de 3 dormitórios. E aí tem um ponto legal quando a gente tenta entender o perfil. Então, a gente falou do imóvel, né? O imóvel que as pessoas estão procurando, mas quem que é a pessoa que está procurando esse imóvel? Né? Se eu for atender ela, né, num stand de vendas ou numa imobiliária, a busca ela é liderada pela mulher, né? 55% do interessado, né, da busca ativa está pela mulher casada, 61% delas são casadas. É a mulher que mais procura, né? É um empate quase técnico, é 55-45, né, mas 61% quando a gente fala casado. Que a mulher decide e o homem paga, isso não é um machismo, porque não. Só para comentar, eu não tenho essa pesquisa exata, mas eu acredito que mais de 25% dos imóveis que a gente vende hoje é comprado por mulher. Só por mulher. Esse número é maior do que homem sozinho comprando imóvel. Impressionante. A gente fez uma pesquisa... Isso no nosso caso aqui, então, casais... Isso não conta. Mas as mulheres têm 25% a 30% comprando individual, sozinha. Isso é muito bom. É bom, é ótimo. A gente fez uma pesquisa recente, ela é a nível Brasil, com a Banks, que 80% das transações imobiliárias de compra e venda de imóvel, o decisor é a mulher. Quantos por cento? 80%. Então a mulher decide, o homem paga. Não que o homem paga. Hoje, seria uma loucura falar isso, né? Porque seria até um machismo danado da minha parte, porque tem mulheres que ganham muito mais do que os homens, mulheres muito mais competentes. Mas a gente brincava antigamente, né? Porque o homem, a gente vive num mundo assim, meio machista mesmo, a verdade é essa, não que eu seja machista de forma alguma, que os homens trabalham e as mulheres também trabalham, mas isso mudou muito. Hoje tem mulheres, né, e uma grande parte, que tem total autonomia, que compram seus imóveis, mas um monte. Até a composição de renda, né? Você falou bem a composição de renda familiar. Às vezes a composição de renda, a parte da mulher é maior que a do homem. Mas eu acredito É uma questão, acho que, do poder decisório da escolha do lar mesmo. Porque ela vai... a casa como casa. Também não é questão de machismo, já falei 10 vezes isso aí, mas a mulher é que vive teoricamente, porque também não é verdade, porque a mulher hoje trabalha que nem o homem, mas a mulher se sente mais dona do lar, eu acho que é de verdade mesmo, né? Eu não sei.
Eu acho que a mulher, o homem liga menos para isso. Isso é a minha opinião, não sei, posso não estar errado. Mas a mulher, eu acho que se sente mais dona do lar mesmo. E, de fato, comanda as coisas. Né? Além de trabalhar fora, ainda comanda as coisas, no caso, as crianças, acomodar os filhos e tudo. Então, isso prova que, a pesquisa prova que 80%, então, quem decide a compra do imóvel é a mulher. É isso. Isso em nível nacional, né? Aqui para Santos está 55%. E aí a idade média, né? As pessoas em média têm 54 anos que estão buscando esses imóveis, são escolarizadas. E aí tem um ponto interessante aqui para Santos, que é a migração de pessoas para Santos. 45% da busca de imóveis em Santos são de pessoas que não moram em Santos. A última vez que você veio aqui, eu uso esses números aí até hoje. A última vez que Coriolano esteve aqui, o número que você me passou era 40% das vendas aqui eram de pessoas de fora da cidade. Aumentou, agora é 45%. Nossa, 45%. Não, a busca, isso não quer dizer, isso é consolidado ou não? Ou a busca, o interesse? É o interesse. A busca nos portais. Então, uma pessoa de São Paulo, de Sorocaba, de Campinas, está buscando imóvel aqui. Vai ter esse deslocamento intermunicípios. Outra coisa, eu não sei se você tem exatamente a pesquisa, teve uma pesquisa que saiu de um instituto bem grande também do Brasil, há um tempo atrás, esse faz pesquisa na rua, que mudou muito a faixa etária entre os 21 e 29 anos. Essas pessoas, há 10, 15 anos atrás, não queriam comprar imóveis, eles queriam, entre aspas, assim, investir, que não é investir, e nessas empresas aí como XP, BTG, que isso, na verdade, é uma aplicação de dinheiro. Investir, você investe numa coisa que você vai ter retorno, que você vai ter lucro, né? Isso mudou. Hoje, essa faixa está entre os 3 que mais procuram imóvel, entre 7 faixas ou 6 faixas, está entre as 3 que mais procuram imóvel. É uma coisa impressionante. Agora, carro não é o nosso foco aqui. Agora, carros jovens estão cada vez menos, isso é pesquisa, são dados, não querendo carro, cada vez mais querendo usar Uber ou outros táxis e não estão ligando para carro e estão ligando mais para o imóvel. Aqui a gente observa isso também, 15% da busca está no jovem, né, no até 30 anos. É um número expressivo, né? Bem expressivo. E aí a gente fez uma pesquisa porque essa fala virou comum no mercado, acho que é 2018 para frente, essa geração não quer ter, quer viver, né? E aí a gente fez uma pesquisa para entender um pouco isso com eles e, na verdade, eles querem ter. Eles não conseguem. Porque são jovens, por conta do rendimento. Fazendo pós-graduação, alguns estão começando a vida, né? Tem uma coisa que que essa geração dá muito valor, que é a localização, né? Onde eu vou ter que comprar o imóvel, etc. Só que aí entra nesse ponto, ele quer morar num bairro, por exemplo, que ele vive de aluguel, mas ele não tem a renda suficiente ainda para comprar esse imóvel. Então, isso de eles não querem comprar, eles querem viver, não é bem verdade, né? Eles querem, mas eles não podem. E aí a gente até fez um estudo pensando ao longo dos anos, para responder aqui lá, na época do meu pai era mais fácil comprar um imóvel. E a gente viu que realmente era, né? Para comprar um imóvel médio, por exemplo, em Santos, em 1995, 100 salários médios comprariam um imóvel. A gente tentou medir por salário médio para tirar a inflação. Hoje, para comprar um imóvel médio, de preço médio em Santos, precisaria de 400 salários médios. Nossa, aumentou 4 vezes. Então, quando a gente compara a valorização do salário com a valorização dos imóveis, os imóveis cresceram 4 vezes mais. Olha que importante, eu vou traduzir isso aí para ganho para quem investiu em imóvel. O salário, normalmente, ele aumenta de acordo com a inflação. Então, se há 30 anos atrás precisava de 100 salários, hoje precisa de 400, quer dizer que o imóvel, teoricamente, aumentou 4 vezes mais do que a inflação nos últimos 30 anos. E é pura verdade, porque da pandemia para cá, mais do que dobrou. Em 5 anos, os imóveis dobraram. Em 30 anos, eles praticamente aumentaram 4 vezes. Isso prova que a médio prazo o imóvel ainda é um melhor investimento que tem. Esse é dado real. Nós estamos falando aqui, nosso telespectador, eu não estou querendo inflar o mercado imobiliário, nem me emocionar com o mercado imobiliário, mas é fato, é pesquisa. O Coriolano tem dados básicos que se comprava um imóvel em 1995 por 100 salários médios da época, e hoje precisa de 400 salários médios para comprar um mesmo imóvel. Então, isso quer dizer que aumentou 4 vezes o imóvel. Então, prova mais uma vez que investimento em imóvel a médio e longo prazo não tem quem ganhe. E é um ativo seguro, né? Em todos os momentos de oscilação, porque nesses 30 anos,
quantas variações de mercado a gente teve, né? Se a gente pensar recente, 2014, 2015, a gente teve a crise política econômica, que impactou muito, né? O mercado, na verdade, em 2008 a gente teve uma que impactou muito, né? O mercado imobiliário, depois de 2014, 2015, agora recente, né? A gente teve uma recuperação em V na pandemia, mas também impactou. Mas o imóvel continua lá, como um ativo seguro e constante. Né? É isso aí. A gente vai para o intervalo, logo a gente volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre dados e pesquisa sobre o mercado imobiliário. Nossos convidados, Coriolano Lacerda, Head de Inteligência Imobiliária do Grupo OLX. Coriolano, a gente estava falando ainda de pesquisa, vamos continuar. Depois você vai falar do público de Santos, que compra também, você falou que de fora de Santos é 45%. Então, mas vamos mudar um pouquinho esse foco e falar com relação à localização. Quão importante é a localização do imóvel? E já vou emendar. E a área de lazer também, como isso interfere na venda do empreendimento, a área de lazer, uma varanda gourmet e a localização? Bom, a localização é o principal ponto, né? As pessoas primeiro pensam no lugar e depois pensam no produto, que está até relacionado com o que a gente falou da geração mais jovem que quer morar, né, em determinados lugares, mas não consegue. Então, localização é o primeiro ponto que eles consideram importante. E aí, quando a gente pergunta de localização, o que elas buscam nessa localização, aí Santos tem o impacto praia, né? Então as pessoas querem estar relativamente próximo à praia, mas elas buscam por segurança. Acho que o principal ponto é segurança e proximidade ao trabalho. Então, tem uma busca também de estar próximo do trabalho aqui em Santos. Então, localização tem esses 3 pontos bem importantes, né? Próximo à praia, segurança e proximidade ao trabalho de alguma forma. Aí, continuando falando e o porquê que área de lazer. Estava falando da área de lazer, se é importante um prédio tipo mini clube, né? Num prédio. Mas o porquê que as pessoas buscam proximidade ao trabalho, né? Que aparece aqui, 45% está vindo de fora de Santos, mas é que 35% está em Santos. Só quer mudar de bairro, né? Então é um volume expressivo também. E aí na área de lazer, o item que as pessoas mais valorizam é churrasqueiro. Ele nunca aparece disparado, né? Impressionante, né? Aí seguido por salão de festas e piscina. Esse seria o top 3 para fechar Então, churrasqueiro, isso vale dizer que seria uma varanda gourmet, praticamente. Uma varanda gourmet com espaço, né, ali para churrasqueira Então, isso é decisivo na compra. É decisivo na compra. Além da localização, da proximidade da praia. A gente vê que a pessoa busca um pacote, né? A gente viu lá, 61% é casado, né? Então, busca um pacote de itens que atendem a família, né? Então, vou morar num 90 metros, de 3 dormitórios, porque tenho filho, mas quero uma churrasqueira, né, uma varanda gourmet e assim por diante naqueles 5 bairros. Legal. Tem mais pesquisa aí? Tem. Tem então, aqui um ponto importante, que é 80% dessa busca é para moradia própria. Então, vamos recapitular o telespectador que ligou agora, né? O Coriolano, ele faz parte de um grupo que envolve pesquisas na web, ou pesquisa nos portais, no Zap Móvel, Viva Real e no OLX. Repete, por favor. Zap Móvel, Viva Real e OLX. Então, quando ele fala de 80%, imagina, deve ser alguns milhões de pessoas que acessam nesses portais aí mensalmente, né? Então, 80% vai comprar o imóvel para moradia própria. Ah, é? Então o desejo de compra é para si mesmo, e aí 32% vai estar comprando o primeiro imóvel. E aí é um ponto que a gente fala que é importante. O brasileiro, em média, ao longo da vida inteira, compra 1,16 imóvel. Então, o brasileiro não tem muita familiaridade com o mercado imobiliário. Para a gente que atua no mercado... Nós estamos falando no mercado, né? Assim, a classe média alta que mais compra, talvez seja um número bem reduzido, né? Isso não é bom, porque eu acho que realmente isso não precisa aumentar para as pessoas que vivem em situações, em locais vulneráveis, né? Como palafitas, cortiços, as cotas, eles precisam ter acesso ao imóvel para poder sair desses lugares vulneráveis que eles vivem. Né? Então, isso não é positivo, porque com certeza os ricos compram 4, 5, 10 imóveis durante uma vida. E o classe média 2, 3, 4 tranquilamente. Agora, esse número ele é refletido em 1,16 em função da classe menos favorecida pirâmide, né? Não ter acesso. É um número importante para a gente levar em consideração que a gente precisa produzir mais imóveis para quem mais precisa. É isso. E aí tem um ponto importante nosso, educacional. Né, porque essas pessoas nunca ouviram, né, os termos do mercado imobiliário que nós estamos acostumados. Né? Então, provavelmente, os corretores vão lembrar disso durante o atendimento. O cliente fala assim, ainda tem um ITBI para pagar?
Tem, é que ele não conhece o processo. Então, é um ponto importante. Para Santos, 70% da demanda é para apartamentos. Aí tem 30% aqui para casas, e essas casas se dividem em 20% para casa de rua e 10% para casa de condomínio, né? O desejo de morar em casa de condomínio. E aí a gente tem 35% que querem comprar um imóvel até o fim do ano, nos próximos 3 meses. Nossa! Então, um terço, né, dos interessados tem uma certa emergência por comprar o imóvel. Tem real interesse em adquirir o imóvel. Real interesse em adquirir o imóvel. E aí a gente tem o restante que pretende comprar ao longo de 2026. Tá? Mas, enfim, a gente tem uma demanda, mesmo com crédito encarecido, né, por conta dos juros mais altos, a gente tem uma demanda alta e aí também tem um impacto muito grande aqui dos programas sociais, né, justamente das moradias vulneráveis que você comentou. E aí, para concluir, eu acho que agora é mais um dado pensando nos times de atendimento, né, de força de venda e tudo mais, que as pessoas querem, né, receber a resposta do interesse dela. Então, quando ela liga na imobiliária ou quando ela gera o lead, 60% quer uma resposta em até 24 horas, mas elas não recebem essa resposta. Então, para 37%, né, dos entrevistados, eles não receberam o retorno do lead que eles geraram. Nossa, então, falha no processo de venda. Falha no processo. A gente avalia muito isso, né, ao longo do processo de compra e venda, e essa é a parte que mais impacta negativamente a nota do processo de atendimento, né, imobiliário. A falta de resposta. A falta de resposta e uma resposta genérica. Por exemplo, eu gerei um lead, eu estou retornando o seu lead no Zap, mas a pessoa pode ter gerado lead em 2, 3 imóveis, então vai ser mais claro, né? Estou retornando o seu lead num apartamento de 2 dormitórios, né, na rua X e assim por diante. E aí 80% querem receber essa comunicação pelo WhatsApp. Preferência. Só que aí tem um ponto que não é para a venda ser feita pelo WhatsApp. Claro. Né? É o primeiro contato para estabelecer a regra do jogo. Hoje eu vou te falar uma coisa, eu não respondo e-mail. Às vezes até o Fábio, que é meu amigo aqui, meu sócio, meu produtor do programa, ele manda mensagem de e-mail para mim, ele nunca recebeu uma resposta de mensagem do e-mail. Eu odeio responder e-mail. Eu respondo e-mail básico e essencial. Agora o WhatsApp não. Eu gravo, eu escrevo. Impressionante isso. É mais rápido, né? Porque acabou o e-mail. O e-mail ele ainda é citado aqui por 22% das pessoas, mas é muito baixo, né? Às vezes o e-mail eu gosto porque eu consigo abrir maior as plantas, eu consigo enxergar, porque o celular pequenininho é difícil. Mas e-mail, para responder e-mail, acho que é muito formal. O WhatsApp está ali, você responde, tá pegando o elevador, responde ali, quando der sinal, funciona. Então é importante esse dado também. E aí tem um ponto importante aqui, que as pessoas, a visita continua sendo importante. Visita ao plantão. Tem um atendimento pelo WhatsApp, mas a gente precisa levar a pessoa... Eu não sei se você tem essa pesquisa, não deve ter, não tem problema se não tiver. Você tem algum percentual, mesmo achismo, não sei se tem percentual, de quantos por cento das vendas ocorrem sem a visita no plantão? Por exemplo, eu posso comprar um apartamento em São Paulo, em qualquer lugar que eu conheço, sem ir no plantão. Vem no memorial descritivo, que é as plantas, o decorado, o local, a localização que tem. Então, você tem esse número de quantas pessoas compram sem visitar o plantão, por exemplo, de fora? Olha, essa pergunta específica a gente não faz, mas a gente pode ir inferindo, e eu vou explicando esse processo. A gente tem, né, dentro do banco de dados, né, 18% das pessoas compram imóvel para investimento. Então, esse é um público que não costuma visitar. Né? Então, só que, por outro lado, a gente tem quase 70% das pessoas que vai comprar lá para uso próprio. Né? E essas pessoas, por que o decorado... maquete, tour virtual é importante? Para que a gente gere a percepção para a pessoa daquele ambiente. Né? Ela está comprando algo que não... Ela está comprando uma promessa, né? Olha, exatamente. Esse apartamento vai existir no futuro. Então, para quem vai comprar para moradia própria, né, que a gente viu lá quase 80%, né, 74% das pessoas, ir ao stand é importante por conta dessa garantia. A compra sem visita está mais relacionada com o público de investimento mesmo. Fica a dica aí para o investimento em imóvel, além da valorização que a gente provou aqui nos últimos 30 anos, valorizou 4 vezes além da inflação. Não é que valorizou 4 vezes, não. 4 vezes além da inflação. Então, tem esse dado aqui que está aqui, é pesquisa, isso não é chute, é pesquisa. E a locação, o último ano aumentou 16%. Uma inflação de 5%, aumentou 16%. Quer dizer, e Santos está entre as 3 variando, entre primeiro, segundo e terceiro, depende da pesquisa, da maior valorização do aluguel, retorno da locação pelo investimento no imóvel. Então, fica a dica aqui. Eu quero agradecer demais o Coriolano, foi uma pauta
espetacular, aprendi muito aqui. Vou usar desses seus dados para o meu próximo empreendimento, que eu estava no caminho certo de descobrir agora, mas vamos adequar. Quero agradecer muito a sua presença, acho que ilustrou bem aí para os nossos telespectadores. Obrigado, viu? Bom, muito obrigado, sempre um prazer estar aqui. Isso aí. Quero agradecer também a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.